de Finanças, agradecer a presença de todos, dos vereadores, Lucas, José Ileriano e Johnny, né? E os secretários, muito obrigado por você estar aqui, os professores, assessores. A gente promete que vai ser rápido, né, Clinton, isso aqui, hoje, né? Porque está todo mundo cansado, né? E hoje vai fazer, né, mostrar aqui a LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias no exercício de 2027. Então, é muito importante, né, essa audiência para que as pessoas tenham conhecimento e que possa sugerir também algo, né, que possa sugerir emendas e que a gente vai estar aí para estar, né, vendo o que a gente pode estar acatando, né, a gente tem a comissão para isso, né? Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição, tá? Aqueles que tiver dúvida, pode ir até a Câmara, falar com os vereadores, comigo, com o presidente da Comissão de Finanças, tenho aqui os demais que faz parte das comissões lá, tá? E agora eu vou passar para o presidente para dar, né, o início. Pessoal, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a todos vocês pela presença, aos nobres vereadores, secretários, a população também que se faz aqui presente. É de grande valia, né, uma audiência como essa, falar sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem um valor relevante aí na composição do orçamento para o próximo exercício, né? Então, a participação de vocês é muito importante. Eu falo que cada secretário é vital a presença de vocês aqui, porque vocês conhecem a necessidade das suas secretarias voltadas para a necessidade aí da nossa população. Então, a gente agradece. Depois vai ter um tempo aí para as perguntas, né? Quem quiser formular alguma pergunta. Também, junto à mesa de recepção ali, nós temos um formulário, né? Se quiser dar uma sugestão, igual a presidente falou, para a gente estar fazendo alguma emenda, colocando no orçamento aí, né? Discutindo essa questão. Quero aqui também agradecer aí as comissões, em nome aí da Comissão de Justiça e Orçamento, e Redação Final também, o presidente José Ileriano, eu como presidente, a Jaque, a vereadora Jaqueline, a vereadora Lucy, o vereador Johnny, obrigado aí pelo empenho e dedicação de vocês e pelo apoio de sempre, tá? Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, obrigado ao Clinton aí, representando a prefeitura, a parte contábil, que vai estar explanando aí alguns pontos relevantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Obrigado, Clinton, pela presença e vamos tocar em frente, né? Obrigado mais uma vez, pessoal, que Deus continue nos abençoando. Boa noite, população de Ribas, que nos assiste, que nos acompanha nesse momento. Boa noite a todos, membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que aqui representam, entidades e demais profissionais. Vamos iniciar um debate aqui sobre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei meio. Ela está entre o plano plurianual e entre a lei orçamentária. Então, a LDO ela vai estabelecer diretrizes para a elaboração do orçamento de 2027. Elaboração essa que já está em estudo de receita, em estudo de fixação de despesa, para levantamento de informações. Então, a LDO ela traz diretrizes, ela traz ferramentas, traz normativos, que trarão reflexos significativos na elaboração do orçamento que irá conduzir o exercício de 2027. Peças do planejamento público. Bom, plano plurianual consiste em visão de longo prazo, aonde queremos chegar para os próximos 4 anos. Então, o plano plurianual é uma das etapas de planejamento. Ela é a primeira etapa, ela estabelece programas da gestão que serão concluídos durante os 4 anos de governo. No caso, nós temos um plano plurianual 2026-2029.
que está em vigência. É o primeiro ano de exercício do plano plurianual. Lembrando que o plano plurianual ele se inicia no segundo ano de uma gestão e ele termina no primeiro ano da gestão subsequente. Com base nos planos de governo, com base no planejamento do plurianual, que consiste nos programas, nós elaboramos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que atualmente ela se encontra na forma de projeto, tramitando dentro da Câmara Municipal, podendo ser sugeridas emendas e qualquer tipo de ajuste possível anteriormente à votação. A LDO ela define as regras do jogo, quais são as prioridades para o próximo ano, para a Lei Orçamentária Anual. O que é a Lei Orçamentária Anual? Estima a receita e fixa a despesa. Ela vai dizer a programação financeira de entrada de recursos na prefeitura e vai fixar, de acordo com essa programação, através da fixação da despesa, aonde que ele vai ser gasto. Dentro da lei orçamentária, ela é mapeada por fonte de recurso, por subfunções, por eixos, por programas governamentais, projetos e atividades que orientarão na execução da LDO e do plano plurianual. Vamos para o próximo slide. O que é a LDO? Como já anteriormente dito, a Lei de Diretrizes Orçamentárias define as regras e prioridades para a elaboração e execução do orçamento do município, define e estabelece metas, prioridades da administração pública para o próximo ano, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, equilibra, contribui para o controle das contas públicas com responsabilidade fiscal. Traz transparência, participação da sociedade no planejamento das ações. Então, além dela definir e orientar a elaboração do orçamento, ela estabelece regras de equilíbrio fiscal para o município. Diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. Bom, a partir desse slide, a gente vai tratar do texto legal. Aqui ele está mapeado por artigo 14, 17, 18, 21 e 24. Tratar da aplicação mínima em educação e saúde, contrapartidas e operações de crédito, subvenções sociais e apoio às entidades, e da reserva de contingência e controle da despesa de pessoal. Lembrando que, nesse momento, nós estamos trabalhando diretrizes e regramentos, não a tratativas de valores, de montantes, sim de regramento para a elaboração do orçamento, que sim, o próprio orçamento que vai definir valores nesse sentido. Aplicação mínima em educação e saúde. Consta no artigo 14 do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, fala do investimento mínimo constitucional. 25% para educação, já presente no artigo 212 da Constituição Federal, que é 25% das receitas resultantes de impostos e transferências do município deverão ser aplicados, ou seja, os recursos próprios de livre movimentação deverão ser aplicados na educação. Destes mesmos recursos, a mesma proporção, 15% se aplica na saúde. E dentre os repasses dos repasses carimbados do Fundeb, das verbas específicas que o município recebe pro Fundeb, que é correspondente a 20% da receita própria das transferências constitucionais legais, eles devem ser aplicados 70% no mínimo na remuneração do magistério. Isso já tem previsão na Constituição Federal e a LDO reforça esse compromisso, essa evidência em trazê-los dentro da lei orçamentária. Esse é o texto legal que trata dos investimentos mínimos constitucionais. Artigo 14 da lei orçamentária destinará no mínimo os 25% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências para manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelece o artigo 212. 15% dos impostos a que se refere o artigo 156 dos recursos que tratam o artigo 158 e a linha B, todos da Constituição Federal, em ações e serviços públicos em saúde. E os 70%, conforme
dito anteriormente, a aplicação na remuneração da educação básica dos servidores do município. Então, de todo o montante, 70% é o mínimo a ser aplicado. Artigo 17 da LDO. Contrapartidas e operações de crédito. Responsabilidade na gestão financeira. A lei orçamentária deverá prever recursos para o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos para o município. Então, antes de qualquer dotação orçamentária ser alocada dentro do orçamento do município, deverá estar garantido na lei o montante específico de contrapartidas de convênios e financiamentos que o município tem, a amortização da dívida, que seria aquele montante que o município ele tem de dívida com a Receita Federal, com empréstimos a longo prazo. São dívidas que ultrapassam o exercício financeiro. Então, isso deve estar garantido a proporção dentro da lei orçamentária anual. Juros e encargos financeiros, que são os juros decorrentes da contratação dessas dívidas, e as operações de créditos. São as dotações relativas às operações de créditos, os empréstimos que o município contrata para trazer benefício, para trazer investimento para o município. Essa apuração de valores ela deve estar previamente estabelecida dentro da lei orçamentária, antes de qualquer tipo de previsão, de fixação de despesa. Esses 4 itens precisam estar garantidos. No artigo 17, é obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de empréstimos e para pagamento de amortização, juros e outros encargos da dívida municipal, observando o cronograma financeiro das respectivas operações. Somente serão incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de créditos aprovadas por lei. Então, não basta eu ter uma operação de crédito em mente, porém a Câmara Municipal não aprovou essa operação de crédito na forma de lei. E eu não posso prever ela no orçamento se ela não existe na forma de lei municipal. Das subvenções sociais. É vedada a inclusão na lei orçamentária anual e em seus respectivos créditos adicionais de dotação orçamentária a título de subvenção social para entidades e associações de qualquer gênero, com exceção feita às creches, escolas para atendimento pré-escolar, associações e entidades sem fins lucrativos de caráter assistencial ou filantrópico e de desporto amador, observando-se ainda as restrições contidas no artigo 19. A concessão de subvenções sociais só se dará a entidades previamente registradas nos respectivos conselhos, desde que não estejam inadimplentes com relação à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos da administração pública municipal por meio de convênios, acordo, ajuste, contribuições, auxílios e similares. Então, dentro da proposta de LDO, já está bem fixada no artigo 18, no parágrafo único, sobre a questão da subvenção social do município. A subvenção social que ela ficará previamente fixada na despesa, como um exemplo, fomentos, convênios que o município firma com entidades, até mesmo oriunda de emendas parlamentares, ela fica vedada a fixação, já a inclusão na proposta do orçamento, quando é indicado para entidades que se enquadram nesse sentido, que estejam com recursos anteriormente recebidos, não prestados contas. Então, são algumas exigências que são reiteradas, a própria legislação já define sobre isso, porém já existe essa previsão legal dentro da LDO. Subvenções sociais e apoio às entidades. Ainda referente à tela anterior, quem pode receber os recursos? Entidades assistenciais, entidades filantrópicas, creches e instituições de educação infantil, entidades de desporto amador, organizações sem fins lucrativos autorizadas pela legislação. Então, lá, quando houver a indicação da emenda parlamentar, deve estar observando esses requisitos na indicação, porque senão o próprio texto legal, ele não permite que seja incluída dentro do próprio orçamento dotação para entidades que não estejam contemplando esse escopo.
Os requisitos obrigatórios são registro nos conselhos competentes, a regularidade documental, prestação de contas aprovadas, ausência de pendências perante a administração pública. Lembrando que são já entidades que já receberam recursos do município que se enquadram neste sentido de ausência de pendências perante a administração. Entidades inadimplentes com relação à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos pela administração não poderão receber novos repasses. Mensagem principal é a transparência, controle e responsabilidade que garante a correta aplicação dos recursos públicos em benefício à sociedade. Sobre as contrapartidas e operações de créditos que nós já falamos, né? Reserva de contingência e controle de despesa de pessoal. Artigo 21 e 24 da LDO. Então, dentro do artigo 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela está trazendo sobre o critério de limitação de pessoal. A despesa de pessoal do Poder Executivo ela não poderá ultrapassar 54%. Isso já é teor da Lei Complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela reitera isso com medidas de ajuste fiscal, caso esse limite seja alcançado. Alerta fiscal, 95% do limite atingido, 95% de 54% seria 51,3%. Ou seja, como a própria LRF traduz, 51,3% é o limite prudencial. Então, a LDO ela traz mecanismo de ajuste, já embasado na própria LRF, que caso o município venha atingir, o Poder Executivo venha atingir essa limitação, ele precisa tomar medida de ajuste fiscal. As aplicações elas estão previstas na LRF e consistem em diversos ajustes, inclusive na vedação de concessão de majoração de remuneração, de contratações e demais itens que incidem no aumento da despesa de pessoal. Da reserva de contingência, será destinado do orçamento da receita corrente líquida o montante de 1% para a reserva de contingência, que ela é para a cobertura de riscos fiscais, passivos contingentes e eventos imprevistos que venham a acontecer no exercício. É como se fosse uma poupança do município para que possa recorrer em caso de qualquer risco fiscal ou imprevisto. Da reserva de contingência, a lei orçamentária conterá reserva de contingência de no mínimo 1% da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais. Dos limites de despesa de pessoal, a despesa de pessoal com ativo, inativo, pensionista e encargos sociais do Executivo não poderá exceder no exercício de 2027 o limite de 54% da receita corrente líquida ajustada. Na hipótese da despesa de pessoal exceder 95%, que é o 51,3%, aplicar-se o dispositivo do parágrafo único do artigo 22 da LRF. Remanejamentos, transposições e transferências, que aqui trata dos créditos adicionais por remanejamento de recursos. São recursos dentro do próprio orçamento, que são remanejados, eles podem ser na forma de transposição, remanejamento, que são as realocações de recursos entre órgãos diferentes, e as transferências, que são entre categorias de despesas. Dentre eles, todos são tratados como crédito adicional, e a LDO ela prevê um limite já autorizado de 30% sobre a fixação na LOA. A própria lei de orçamento ela vai estabelecer esse percentual, porém na LDO já está sinalizado um limite de 30% para que essa proposta contenha na proposta de orçamento que será encaminhada ao Poder Legislativo. As movimentações não aumentam o valor total do orçamento, apenas alteram a sua distribuição interna. Então, o orçamento, se ele for dotado hoje nós trabalhamos com 374 milhões,
Se ele for dotado em 374 milhões, 30% dele pode ser remanejado. Porém, isso não aumenta em 30%. Simplesmente, ele vai ter um poder de remanejamento entre a própria estrutura. O Poder Executivo, nos termos do inciso 4, artigo 67, o Poder Executivo, nos termos do inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal, poderá transpor, remanejar ou transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual, através de créditos adicionais. Para efeito desta lei, entende-se como transposição, remanejamento e transferência, ambas modalidades que resultam em crédito adicional por decreto. No escopo da proposta de lei de diretrizes orçamentárias, nós temos os anexos de metas fiscais. Dentre esses anexos, temos uma projeção de receita para o exercício de 2027 de 321 milhões. Isso representa a capacidade estimada de arrecadação para o exercício de 2027. Então, estima-se uma receita de 321 milhões e a despesa deve ser fixada em igual valor. A receita corrente líquida ela está projetada em 383 milhões e 900. São índices de correção com IPCA projetado 4,5% e o índice da Semadesc, o crescimento do PIB-MS de 4,36%, com base nas arrecadações anteriores. As metas fiscais fornecem base técnicas para elaborar o orçamento realista, equilibrado e alinhado à capacidade financeira do município. Então, nesse sentido, o que ocorre anteriormente? Atualmente, nós trabalhamos com orçamento ajustado, que está refletindo de acordo com a arrecadação. Em algum momento, nós, anteriormente, tivemos uma superestimação de receita, que resultou, no exercício de 2025, a frustração de receita. Então, em 2025, trabalhamos com orçamento de 488 milhões, porém não houve superação, não houve o alcance da projeção da previsão dessa receita. A execução não acompanhou. Nós arrecadamos 339 milhões. Fato que nos trouxe a reajustar esse orçamento, reajustar o orçamento de receita para que seja adequado à realidade do município. Prioridades da administração municipal. Dentro do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, além do texto legal, nós temos o anexo de prioridade da administração municipal, que ele é construído lá dentro da secretaria, lá dentro de cada departamento, é realizado estudo e ele vem na forma de prioridade para nortear a elaboração do orçamento. Esse é o anexo de prioridades e metas de governo. Ele está separado por eixo. Inicialmente, vamos tratar da área de gestão e governo, que é uma pasta muito importante dentro do município. Temos aqui como uma meta, como uma diretriz da Secretaria de Gestão e Governo, implantar o programa RIBA 100% digital com integração completa dos processos administrativos. Atualizar o plano de cargos e carreiras e remuneração com valorização funcional. Criar clube de descontos do servidor com parcerias locais. Estabelecer parcerias com universidades para bolsas de pós-graduações e servidores.
Revitalizar e modernizar o prédio da prefeitura com foco em acessibilidade e funcionalidade. Inclusive é algo que já está ocorrendo, que é algo de longo prazo, de longo alcance, que precisa continuar caso executável no exercício posterior. Criação e estruturação da Guarda Municipal. Implantação do sistema de credenciamento, programa Credencia Ribas. Sistema de contratação conforme a Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitações. Na área de finanças e arrecadação, adequação à reforma tributária, estabelecimento de diretrizes para a preparação da administração municipal frente aos impactos decorrentes da emenda à Constituição 132/23, que é a reforma tributária. Fortalecimento da gestão tributária e financeira municipal. Modernização administrativa e digitalização de processos. Revisão da política de incentivos fiscais. Capacitação e desenvolvimento institucional. Gestão de riscos fiscais e planejamento financeiro. Monitoramento da avaliação por indicadores. Aprimoramento da execução orçamentária. Estruturação da fiscalização e apoio administrativo. Eixo da assistência social. Implementação e manutenção do programa Bem Me Quer. Reforma da unidade de acolhimento institucional Pequeno Príncipe. Reforma da unidade de acolhimento institucional Pequeno Príncipe. Reforma da Casa de Passagem. Criação do programa Oportunidade Cidadã. Revitalizar e ampliar o Centro Social Criança Brasil Cidadã. Reformar e ampliar o CRAS do Estoril. Aperfeiçoar e reestruturar o programa Transferência de Renda Nutrir para o Cartão Cidadania. Lembrando que são propostas para o exercício de 2027. Reforma do CRAS Central. Reforma do CRES. Construção da sede do programa Cartão Cidadania. Construção do Centro de Convivência do Idoso. Construção de sede para a Secretaria de Assistência Social, uma nova sede. Construção de sede para o Conselho Tutelar. Reforma da Casa de Velório. Eixo de habitação. Parcerias e financiamento habitacional. Fortalecer a articulação com programas habitacionais das esferas federal e estadual. No âmbito programa de governo dentro do PPA Habita Ribas, construindo lares e transformando vidas, com foco na ampliação do acesso e recursos à viabilização de empreendimentos, por meio de iniciativas como Minha Casa Minha Vida e operacionalização de financiamentos e subsídio aplicáveis. Produção e acesso à moradia. Ampliar a moradia digna por meio de construção de unidades habitacionais, oferta de lotes urbanizados e apoio à construção, priorizando famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, com foco na redução do déficit habitacional. Regularização fundiária e urbanização, melhoria habitacional e reassentamento. Área da cultura, valorização da identidade cultural, fortalecimento de manifestações culturais e tradições populares do município de Ribas do Rio Pardo, promovendo o reconhecimento da identidade local e a preservação de saberes e expressões culturais, com destaque para o incentivo e aprimoramento de eventos tradicionais como o Arraiá de Ribas, ampliando sua relevância cultural, social e turística do município. Fomenta a produção cultural, ampliar o apoio aos artistas, grupos e agentes culturais por meio de ações de valorização, capacitação e incentivo à produção cultural, incluindo a reativação de aprimoramento de iniciativas como Canta Ribas,
estimulando a participação artística, o desenvolvimento de talentos e o fortalecimento da economia criativa. Formação e inclusão cultural. Promover o acesso à cultura por meio de implantação de polos culturais em escolas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade social, bem como a estruturação de espaços voltados à formação artística, incluindo o Centro Cultural, com oferta de música e outras práticas, ampliando oportunidades de inclusão, desenvolvimento social e acesso aos bens culturais. Promoção de eventos e difusão cultural, fortalecer e qualificar a estrutura cultural do município, incluindo a construção de espaço artístico para a realização de eventos, como a concha acústica, garantindo melhores condições para apresentações, atividades culturais e uso coletivo dos espaços públicos. Gestão cultural e integração institucional. Fortalecimento e gestão cultural, com planejamento técnico, participação comunitária e articulação com políticas públicas e privadas, promovendo a execução contínua de políticas culturais e ampliação do acesso às ações desenvolvidas. No eixo de esporte e lazer, infraestrutura esportiva e lazer, implantação, ampliação e qualificação da infraestrutura esportiva do município, incluindo a elaboração de projetos e construção de equipamentos, como centro esportivo, centro poliesportivo, centro olímpico e estádio municipal. Reforma e modernização de espaços existentes como o Ginásio Municipal José Miguel Sanches Vigilato, ampliação de academias em praças públicas, garantindo melhores condições de acesso. Fomento ao esporte e o desenvolvimento de atletas, implantação de programas de incentivo financeiro a atletas de valorização, capacitação de educadores esportivos, incluindo a concessão de bolsas técnicas, com foco no desenvolvimento de talento local, fortalecimento do esporte de base, ampliação da participação em programa esportivo e incentivo à representação do município em competições, incluindo iniciativas de intercâmbio para jovens. Instituir e ampliar projetos de atividade esportiva regular, incluindo ações aos finais de semana em praças e espaços públicos, promovendo a inclusão social, convivência comunitária e acesso democrático ao esporte e ao lazer. Então, a continuidade dessa ação ela está assegurada dentro da LDO. Eventos esportivos e integração comunitária, promoção de campeonatos esportivos e eventos amadores, incentivando a participação da população, ampliando e realizando eventos esportivos comunitários, fortalecendo o esporte como instrumento de integração social, qualidade de vida e engajamento da comunidade. Pontos de implementação, pontos de manutenção e de criação. Gestão e estrutura administrativa, fortalecer as políticas públicas do esporte, lazer e juventude, incluindo sede administrativa própria. Implantar o programa de incentivo financeiro a atletas, valorizar e capacitar educadores esportivos com o Bolsa Técnico, instituir projeto de atividades esportivas aos finais de semana, grande parte das ações já são implementadas atualmente e são asseguradas a continuidade. Na área da saúde, implementar o sistema de integração digital, regulação municipal dentre as unidades básicas de saúde, hospital, centros especializados, farmácia, gestão. Investir em programas de atualização, valorização, capacitação e treinamento dos profissionais de saúde. Ampliação das equipes de programas de saúde da família e dos agentes comunitários de saúde nos bairros e assentamentos. Realizar campanhas de promoção de hábitos saudáveis de vida e prevenção de doenças, em parceria com outras secretarias e instituições. Planejar campanhas com definição individual, metas e programas, desenvolvendo ações educativas e materiais formativos.
implantar e equipar o Centro de Especialidades de Saúde. Reformar e reequilibrar o Centro de Fisioterapia. Reforma e melhoria das unidades de saúde do município. Renovar e ampliar a frota de veículos da saúde. Ampliar o acesso da população de acesso à saúde com equidade e em tempo oportuno. Ampliar a rede de atenção à saúde com investimento em construção de novas unidades, equipamentos e materiais permanentes. Clínica da Mulher e CAPS. Planejar a expansão da rede com base no diagnóstico de demanda, elaborar projetos técnicos para novas unidades, executar obras, adquirir equipamentos e materiais permanentes. Promover ações que garantam e ampliem o acesso à população a medicamentos, insumos estratégicos com qualidade, segurança e eficácia em tempo oportuno. Ampliar a abrangência e a resolutividade das ações de saúde bucal. Implementar ações de controle e avaliação na saúde. Ampliar o acesso e a qualidade dos serviços especializados de saúde. Ampliar ofertas de saúde e diagnóstico, inclusive por imagens. Reduzir riscos e agravos à saúde da população por meio de ações de promoção e vigilância em saúde. Disponibilizar espaço físico para a implantação de ações conjuntas da equipe multiprofissional de saúde. Implementar os serviços no âmbito hospitalar e de urgência. Implantar o Centro de Atenção Psicossocial CAPS. No eixo da educação, temos a valorização dos profissionais da educação com plano de carreira e benefícios, a capacitação permanente dos profissionais da rede municipal, projetos pedagógicos com foco no pensamento crítico e social, distribuição de merenda escolar balanceada, educação ambiental em propriedades rurais e produtivas, acessibilidade e inclusão para alunos e deficiências e equidade. Promoção de ações de inclusão e de combate às desigualdades educacionais no âmbito escolar, implementação de programas de apoio a estudantes em situação de vulnerabilidade social. Núcleos de tecnologia com técnicos capacitados. Reforma dos prédios e construção de quadras nas escolas. Aumentar ofertas de vagas em creches, continuidade do transporte escolar de qualidade, aquisição de um caminhão câmara fria, implantação de programa de uso pedagógico de tecnologia digital em toda a rede municipal, capacitação dos profissionais para uso de ferramentas digitais educacionais, incentivar práticas de educação digital no currículo escolar, implantação e estrutura de unidade de educação infantil EMEI, incluindo aquisição de mobiliário, equipamento e material permanente. Aquisição de kits escolares, uniformes e material didático para atendimento dos alunos da rede municipal. Manutenção e desenvolvimento das atividades da educação básica, com garantia de insumos pedagógicos e estruturais adequados. Na área de desenvolvimento econômico, turismo e ambiente, implantar Programa Municipal de Apoio ao Empreendedorismo e Pequenos Negócios, desenvolver políticas públicas de atração e investimento em instalação de novas empresas no município, fortalecer as cadeias produtivas locais com base nas vocações econômicas do município, implementar ações de qualificação e requalificação profissional da mão de obra local, promover o desenvolvimento da agricultura familiar e apoio aos assentamentos rurais, apoiar os produtores de pequenas propriedades e fortalecer o cooperativismo e associativismo rural,
estimular atividades econômicas sustentáveis no meio rural e fortalecimento da renda familiar. Implementar e executar o PRODERP, Programa de Incentivo de Desenvolvimento Econômico e Social. Promover estudos técnicos e diagnósticos das potencialidades econômicas do município. Fortalecer a integração institucional para desenvolvimento econômico e regional. Planejar, organizar e executar políticas públicas de turismo, que é uma atribuição da pasta atualmente. Promover o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social, desenvolver e promover investimento de infraestrutura turística, estruturar estratégias de comunicação e apoio ao setor turístico, fomentar a inovação tecnológica e o desenvolvimento de startups locais, estimular a economia criativa e solidária do município, realizar gestão, manutenção e conservação de terminais rodoviárias, praças e parques, executar ações de controle, fiscalização e monitoramento ambiental. No eixo de obras e serviços públicos, na área de infraestrutura, executar e coordenar obras públicas de infraestrutura urbana, viária e edificações. Elaborar projetos para implantação de ciclovias em ruas estratégicas da cidade. Reurbanizar o Parque dos Ipês e avenidas estratégicas. Construir instalações para a feira municipal no centro de abastecimento. Construção do Parque Linear Córrego da Lagoa. Ações em andamento. Construção, reforma e modernização de praças públicas. Estudo para implantação de parque ecológico entre Altos do Estoril e Jardim dos Estados. Projeto para acessibilidade urbana e mobilidade para pessoas com deficiência. Manter patrulhas mecanizadas para a manutenção permanente das estradas municipais. Reurbanizar a rua Senador Filinto Miller até a Avenida Nelson Lírio. Alargar as ruas Conceição do Pardo, Valdemar Francisco da Silva e Delminda Coelho. Aumentar a capacidade da rede coletora de esgoto e construir nova estação de tratamento. Elaborar, licenciar e fiscalizar projetos de obras e edificações no município. Ordenar o uso e a ocupação do solo com a promoção do desenvolvimento urbano sustentável. Participar da implementação e revisão do plano diretor e instrumentos urbanísticos. Executar a manutenção e conservação de bens públicos e logradouros. Gerenciamento de serviços urbanos e limpeza pública. Gerenciamento e manutenção da iluminação pública municipal. Coordenar a política municipal de habitação e melhorias das condições habitacionais. Função de habitação atualmente dentro do orçamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Gerenciar e manter máquinas, equipamentos e frota operacional. Planejar, organizar e operar o Sistema Municipal de Trânsito. Executar a fiscalização de trânsito e aplicação de medidas administrativas. Gerenciar o sistema de transporte coletivo urbano. Executar e controlar obras de drenagem, pavimentação e infraestrutura urbana. Fiscalizar serviços públicos, comércios em áreas públicas e serviços funerários. Executar a gestão do controle do sistema viário e identificação urbana. Gerenciar o sistema de transporte, trânsito e apoio às instâncias administrativas. Procuradoria-Geral do Município, que atua na defesa jurídica do município, tem como órgão na estrutura administrativa
implantação de modelo de governança e gestão jurídica no âmbito do Executivo, estruturação da atuação preventiva e consultiva para mitigação de riscos jurídicos, aprimoração da recuperação de créditos e gestão da dívida ativa, fortalecimento do controle da legalidade e integridade dos atos administrativos, promover a qualificação na elaboração normativa e consolidação da segurança jurídica institucional. Então, esse foi o anexo de prioridades e metas, que faz parte do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Ele está setorizado por área. E, dentro desse contexto, eu abro um espaço para perguntas, para sugestões, emendas ao próprio texto legal da LDO, assim como os seus anexos. Esse aqui é um anexo, então ele pode sofrer emenda, ele pode sofrer modificação, de acordo com as sugestões aqui coletadas nessa audiência pública. Bom, sou o professor Gair. Dentro de tudo que foi falado, existe uma preocupação não só na área da educação, como no geral. A questão do nosso retroativo, né? Que eu não sei se você poderia responder, se vai estar, vai haver essa possibilidade dentro desse orçamento ser não sei de que forma, e se existe já algum tipo de levantamento embasando nessa lei de orçamentária que possa estar incluindo esse ressarcimento, né, que foi, como se diz, na da pandemia, tudo se parou, tudo se congelou. Nosso salário, a questão funcional nossa. Então, eu gostaria de saber se existe essa possibilidade de estar não só na área da educação, mas todos os segmentos, os funcionários ter essa possibilidade de estar recebendo esse retroativo dentro dessa lei orçamentária. Certo. Esse retroativo, ele é uma despesa de pessoal. Né? A despesa de pessoal, ela é contemplada na lei orçamentária. Então, assim, com relação à matéria de lei de diretrizes orçamentárias e da lei de orçamento, existe a possibilidade de um retroativo, com certeza, porém requer medidas administrativas e jurídicas internas. Então, é uma execução que ocorre dentro do órgão, analisando a legalidade, analisando a possibilidade. Para que ocorra esse tipo, precisa passar por diversos setores, precisa passar por diversas áreas para que chegue esse tipo de execução. A LDO não vai trazer especificamente isso. Ela vai fazer valorização funcional, ela traz, logicamente, o direito do servidor à remuneração, e se for devido, se for, com certeza vai ser implementado. As leis de orçamento possibilitam isso, porque ela é uma despesa pessoal ou mesmo de caráter indenizatório. Então, as leis de orçamento, elas permitem a possibilidade de execução. Porém, não tem como garantir isso, porque requer medidas administrativas e jurídicas para que isso ocorra. Então, no caso, seria poderia-se fazer uma comissão para estar em busca dessa possibilidade em cima disso tudo? Ou seja, pode partir também do legislativo? Pode, é importante o conjunto entre executivo e legislativo deliberar sobre essa matéria. Aí, então, está aí, senhores vereadores, né? Essa possibilidade existe e a gente gostaria muito, eu como educadora, fazer esse pedido para que não só na área de educação, né, mas sim todos os segmentos do funcionário público de Riba Solitária. Esse é o meu pedido, tá? E com todo o meu respeito, essa questão
questão dessa lei que está sendo apresentada, né? E que a gente possa realmente merecer esse cuidado, esse olhar, né? Porque nós trabalhamos nessa época difícil e a gente quer, sim, ser reconhecido por isso, tá? E é direito nosso, né? É nosso direito de estar recebendo, sim, todo esse regulativo que fica. E o senhor presidente da Câmara, se parte presente aqui, esse é o meu pedido de você estar fazendo com carinho essa reivindicação em relação a esse problema que não é de hoje, está acontecendo. Só que tem poucos, né, que vêm, que falam, que reivindicam, e a gente sabe muito bem que sempre são os mesmos. Eu, graças a Deus, eu estou tendo essa coragem de estar falando desse problema, que é um assunto em geral. Tá? Então, fica aí essa possibilidade, existe, senhores vereadores, tá? E a gente vai ficar esperando, tá? A participação de todo mundo. Sim, O professor Lucas, ele fez, independente do voto da Câmara, os vereadores aprovaram independente sobre a questão do salário, em relação à pandemia, e foi enviado para assim, porque já esse ano foi aprovado. Sobre essa pauta de vocês, que é o congelamento do salário. sim. Só que a gente está esperando uma resposta, né? E essa resposta até agora não veio. Está entendendo? Não tem uma data específica, não tem como vai ser feito esse pagamento desse regulativo. Nada foi passado para nós de forma mais clara, mais objetiva, só está nos despedissem. Você está entendendo? Então, eu espero, né, que essa gestão cumpra o papel que a lei já determinou e que depende somente de cada município executar. Não é? Professora, Então é isso. a lei federal ela não determinou, ela autorizou. O município está levantando, e o secretário de Finanças está aqui, nós passamos para a senhora na última vez que ela esteve aqui na reunião. Estou esperando. O município está levantando, está fazendo esses levantamentos, né? Quem está fazendo isso? O RH. RH? Finalizando. Então, hoje eu estive. Deixa eu terminar. E desculpe eu falar, porque hoje eu estive lá no jurídico e questionei sobre a questão desse levantamento. Até então, o jurídico pediu para que eu voltasse segunda-feira para estar sentando, conversando com o diretor-geral lá. Porque até agora, eu fiquei assim, mas vocês não sabem a questão de levantamento. É isso que eu gostaria de saber, porque a gente precisa de datas, de coisas definidas também. É nosso direito de saber. Está entendendo? Como que está esse levantamento? Pelo que eu sei, que foi repassado para mim, que faltava o levantamento do pessoal da saúde, né? Para estar organizando de uma forma que pudéssemos já ter assim, uma noção ampla de como seria feito e encaminhada essa questão do nosso regulativo. E é isso que a gente está esperando até agora. Agora, como veio a lei orçamentária aí, como ele já disse, existe sim essa possibilidade, né? Que vai depender não somente do executivo. E a gente vai aguardar. Bom, é isso que eu também vou levar para meus colegas. Enfim, existe essa possibilidade, e a única possibilidade está
está na mão do executivo. Professora, só para complementar, a lei, ela autoriza, né, ela não determina. Mas, sim, nós já passamos para a senhora, para vários professores que já procuraram, todos os vereadores, né? Todos nós já levamos essas questões lá já para o executivo. Eles estão fazendo um levantamento. Não é algo simples, é algo complexo, que envolve aí mais ou menos 1.300, 1.400 servidores. Quem está fazendo o levantamento é o próprio RH, então o RH, além desse levantamento, ele tem todas as demandas mensal de folha de pagamento, de atendimento de certidão para aposentadoria, e essa questão da emissão de certidão de tempo de serviço aumentou demais lá nos últimos meses, até por uma expectativa de alteração nas regras da aposentadoria. Então, assim, o município ele vai levantar, todos os vereadores são sensíveis a isso, é justo o pagamento disso, só que o município precisa saber se é 100 mil ou se é 3 milhões para se programar, né? Isso entra na questão de responsabilidade fiscal. O que foi apresentado aqui não é nenhuma novidade para a gente. A questão da possibilidade dentro do orçamento, ela existe, está dentro daqueles 54%. Ali o município ele já projeta que vai aumentar na receita, e ali dentro dali ele já constrói o que ele pretende dar de reajuste, dentro que ele tem esse limite. Então, assim, nós não precisamos criar uma comissão disso agora para tratar desse assunto específico. A conversa já tem, todos os vereadores já levou isso para o executivo. O município, além dessas licitações, ele tem outras devoluções para a gente. A gente se compromete a, no máximo, e até agora, no final do mês, dar uma posição de dados, né? Assim como nós conversamos, atendemos a senhora aqui, acho que duas ou 3 semanas atrás. Os nossos gabinetes também já receberam professores lá. Então, o sindicato também tem corrido atrás dessa informação, mas hoje não tem, porque eles estão com o levantamento parcial disso. Eu sei o mesmo contato que a senhora tem com o RH é a mesma pessoa que a gente conversa. Então, o levantamento ele já está parcialmente feito, tem muito detalhe para rever, mas ali hoje é uma equipe reduzida que atende. Tanto, a mesma pessoa que paga a folha de pagamento é quem está fazendo esse levantamento. Tá? Mas é um compromisso nosso a gente levar isso e cobrar da administração. Se o secretário de Finanças tiver alguma novidade sobre esse estudo, mas eu creio que é isso. Bom, a gente vai ficar na expectativa, como sempre que nós ficamos, né? E sempre estamos aqui na Casa de Lei, vocês sempre eu estou aqui falando nós, né? Eu quero até agradecer pela essa oportunidade de estar falando, não sou muito de falar, só o público. Então é isso, vou sim. Eu estou acreditando ainda, vai ser nessa gestão. Eu quero acreditar que esse executivo virá nessa gestão, porque já se passaram 2 anos, né? Uma gestão e que recentemente a lei, como você falou, né, que federal, do descongelamento que aconteceu agora recentemente. E é isso que a gente vai aguardar, né, professor? Muito obrigada. Era isso que eu queria estar questionando. Obrigado pela participação. Obrigado. Mais alguma sugestão, alguma dúvida? Do ponto de vista de orçamento, que está projetando aumentar a receita, já considera o que deve acontecer nesse primeiro ano da reforma tributária. Isso tem sido observado de forma detalhada. Nós observamos os 3 anos anteriores e a correção do comportamento da receita. Esse comportamento já vem nas receitas. Então, tem essa observância focada na reforma tributária. Ainda não, para 2027. Porém, a gente protocolou a proposta em 15 de abril. Dentro da elaboração do orçamento, isso haverá novos estudos. Pode ser que a gente tenha um acréscimo nesse orçamento, decréscimo. Então, assim, é necessário trazer os dados mais atualizados possíveis e fechados. Então, talvez a realidade que tinha lá pode sofrer algum tipo de oscilação, mas a projeção, a data base é de 390. Para 2027, qual a estimativa?
392 milhões. E aí serve 378. São as receitas de impostos e transferências. As emendas positivas do ano que vem vai ser em cima desses 378. As emendas positivas vai ser em cima do efetivamente arrecadado em 2016. Porque Essa receita totalmente líquida. do efetivo arrecadado, nós fechamos com isso de 319 milhões. 2%. Acho que ele era 39. Isso será basicamente o mesmo. Então, a base dessas emendas de acordos vai ser coisa mínima a mais. Outra dúvida. Dessas projeções de ações de cada secretaria, hoje há um levantamento do controle do que já foi efetivamente realizado até o momento, por percentual? E percentual não. Não. Percentual não, porque a gente está com o orçamento anterior a trabalhar com meta financeira. Agora, no final está trazendo ser trabalhar com meta financeira. Então, se eu colocar 100 metros da salva, por mês. Então, se eu colocar duas escolas, precisa ser mapeado dentro do orçamento. São ações que estão passando por transformação. Que é na forma de meta financeira, que no dia todo passa a ser exigido meta financeira objetivo. Mais alguma sugestão de técnica? Pode deixar aberto a proposta, né? Até a próxima votação, para decidir de forma virtual a situação. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação nesse processo tão importante que é a construção do orçamento para o Ministério. Uma boa noite a todos.